Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Desculpa aí esse atraso, né? Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre. Vamos adentrar de fato ali, né? Na construção de um RAG agora. E em específico a gente vai construir, né? Vou trazer para vocês a fundação para construir um Naive RAG. A aula aqui, como as outras aulas que a gente teve anteriormente, eu vou fazer uma apresentação aqui teórica e logo após a gente vai para a parte prática aqui, beleza? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí no decorrer da aula, enfim, pode pausar, levantar a mão aqui que estou aqui para isso. Então, beleza. Falando aqui sobre Naive RAG, né? Naive RAG, ele, dentro do universo de RAG, né? Ele é basicamente ali, podemos dizer, né, do RAG mais simples, né? Que a gente pode vir a construir. Mas dentro do Naive RAG, a gente cobre todos os conceitos, né, que compõem de fato um RAG. Só que no Advanced RAG, a gente utiliza algumas outras técnicas, né, dentro do processo ali para otimizar o resultado do nosso RAG, beleza? Mas o Naive RAG vai trazer essa fundação para a gente. Então aqui a gente vai ver tanto a parte de ingestão, embeddings, né, recuperação e geração. Se vocês não entenderem ainda o que é isso, se algum de vocês não saber ainda, a gente vai falar sobre isso durante a aula, beleza? Então vamos lá. O objetivo do curso da aula, né? Parte 1, Fundamentos de RAG e Visão do Processamento. Então, a gente vamos aqui compreender, né, como é que é essa arquitetura, né, do RAG. Eu gosto de dividir da seguinte maneira, né? A gente tem, primeiramente, a parte de ingestão de dados e limpeza. Então, vamos supor ali, né, que você quer utilizar como base para o seu RAG um PDF, né? Então, esse é o nosso dado, né, nosso dado bruto, digamos. Mas nós temos que pegar esse PDF e extrair o texto dele e fazer uma certa limpeza, né, antes de fato armazenar essa informação na nossa base de dados, beleza? Então, ingestão e limpeza, temos que dominar o processamento e padronização de dados não estruturados. Uma vez a gente tem esses dados, né, em mãos, a gente aplica técnicas de chunking e após isso a gente faz a geração, né, a representação desses chunks que a gente gerou por meio de vetores, né, aqui em específico, né, nessa aula de Naive RAG. A gente vai representar os chunks por vetores densos, né, que nós chamamos embeddings. E após isso a gente faz o armazenamento em um banco de dados, pode ser um banco de dados vetorial ou não, tá? Mas nesse caso aqui nessa aula a gente vai utilizar um banco de dados vetorial, que nesse caso é chamado de ChromaDB, beleza? Mas existem diversos outros. E após isso nós temos a parte de recuperação semântica. Então após nós termos feito a criação dessa nossa base, né, de conhecimento, nós começamos, dado uma certa pergunta, realizar buscas, né, dentro dessa base para recuperar documentos que atendam, né, assim, que atendam a nossa pergunta, tá? E a geração aumentada. Então, após a gente tem o retorno, né, desses documentos, do top K documentos que a gente pode definir quantos documentos a gente quer que seja trago, né, mediante essa busca, a gente traz isso como contexto para o LLM, juntamente com a nossa pergunta, para receber uma resposta contextualizada, tá? Então, é basicamente isso. Uma visão que vocês também podem ter é que a gente tem duas fases, tá? Que é a fase de ingesting, pré-processamento, e a fase de retrieval, tá? Eu vou mostrar aqui mais adiante para vocês também isso daqui de forma mais prática. Então vamos lá, o que é Naive RAG? Como eu falei para vocês, é a implementação mais primitiva e intuitiva da arquitetura RAG, tá? O mecanismo central depende totalmente, da similaridade de vetores. Aqui está falando vetores top K, mas nesse caso aqui, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com vetores densos, tá? Por que eu estou dizendo vetores densos? Porque a gente está fazendo a representação desses chunks
por um vetor no qual cada posição desse vetor assume um determinado valor esse que determina uma certa característica, né, desse texto. Mas nós também temos, não vai ser tratado nessa aula, algo que chamamos de vetores esparsos, tá? Que é uma outra técnica que a gente utiliza, tá? Que no caso é para keyword search, não é algo para essa aula, tá? Mas só para vocês saberem da existência disso também. E o porquê é vetor denso. Então, nessa aula, né, que é na IVREG, a gente não vai incluir re-ranking, que é uma das técnicas, né, que nós utilizamos ali quando estamos tratando de Advanced Reg. Características de arquitetura, sem lógica de agentes, nem nada do gênero. Vamos, de fato, só construir um reg básico, não na IVREG. Então, passando aqui para uma visão novamente aqui da parte de arquitetura, né? Distribuindo aqui, de fato, cada fase aqui para a gente ver até como vai ficar isso estruturado no código, tá? Então, vou ler primeiramente aqui esse insight. 80% dos problemas de qualidade em REG ocorrem antes da chamada ao LLM. Tá? Então, é muito importante a gente entender muito bem todas essas fases, né, que nós estamos passando ali para a construção desse REG. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente pode dividir em fase de ingesting e também fase de retrieval, mas a gente também pode chamar de fase offline, tá? Que é a fase que a gente vai fazer justamente toda essa parte de tratamento de dados, e a fase online, que é uma vez a gente tem essa base de dados consolidada, né? A gente permite, né, o usuário fazer a utilização ali de buscas, né? Considerando o nosso REG, tá? Então, fase offline, limpeza, fragmentação e vetorização de documentos com armazenamento em banco de dados. Então, nós temos o primeiro passo aqui, que é a ingestão. Então, vamos pegar ali um PDF, que seja que nós queiramos utilizar. Não necessita ser um PDF, pode ser um arquivo de texto ou qualquer outra coisa, tá? Mas para o intuito dessa aula, a gente vai utilizar um arquivo de texto. Fragmentação. Então, considerando que a gente tem esse texto, nós vamos quebrar esse texto, né, em pequenos pedaços, que nós chamamos de chunk. O chunk esse a gente pode determinar, né, o tamanho de caracteres que a gente quer que esse chunk tenha. E esse tamanho também é uma propriedade muito importante, né, da gente se atentar quando a gente está construindo o nosso REG. Incorporação. Após eu ter agora esses chunks, eu vou fazer a representação desses chunks por meio de um vetor denso. E após isso, eu armazeno na minha base de dados, né? Seja um banco de dados normal ou um banco de dados vetorial. Após isso, com o meu REG, né, com a minha base de dados já composta, a gente adentra então na fase online, que é a consulta do usuário, ela é vetorizada, ou seja, o mesmo embed model, né, que nós utilizamos para fazer a geração desse vetor denso do chunk deve ser o mesmo que nós vamos utilizar, né, para fazer o embed da pergunta do usuário, tá? Para dali a gente fazer uma busca por similaridade, tá? E essa busca por similaridade eu vou adentrar mais nisso ao decorrer da aula, vou falar mais sobre isso ao decorrer da aula, mas são algumas métricas que a gente pode utilizar, tá? Considerando ali que a gente tem um vetor representado num campo vetorial. Uma das métricas que a gente pode utilizar é cosine similarity, na qual a gente tem um campo vetorial com todos os vetores que representam a nossa base de dados, e a gente pega essa representação vetorial da cor do usuário e colhemos, nesse caso, os documentos, os top K documentos, esse número a gente pode definir, na qual esse ângulo seja o menor possível, né? Esse ângulo de diferença entre o vetor query do usuário e os vetores que compõem a nossa base, tá? Então, isso daí vai ocorrer na fase de recuperação, e logo após a gente tem esses documentos recuperados, novamente a gente passa, né, para o nosso LLM, tá? Como contexto, mais a query para receber uma resposta contextualizada. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não. Beleza.
Se não faz muito sentido agora, quando a gente for para a parte prática, tá? Vai fazer mais sentido, tá? Então vamos lá, foco na engenharia, o pré-processamento de documentos e a recuperação são a chave para o sucesso do sistema, tá? Então é muito importante a gente trabalhar bem com esses dados, tá? Que vão compor a nossa base. Então, adentrando mais aqui de forma específica, né, dentro de cada tópico desse, na parte de ingestão de dados, como falei, a gente tem suporte a múltiplas fontes, então a gente pode utilizar PDF, Markdown, banco de dados e APIs externas para isso. Após a gente ter esse nosso dado, a gente tem que realizar uma limpeza básica, né, para remover ruídos e formatação redundante, né, para garantir a qualidade, né, do documento, desse documento que a gente está trabalhando. E a extração do texto, né, a conversão de dados não estruturados em um fluxo de texto processável. Né. Nesse caso aqui a gente vai tratar com texto novamente, como eu disse, né, mas o seu dado ele também poderia ser, nesse caso, uma imagem. Né? A gente poderia utilizar uma imagem e dentro desse processo ali para a gente obter, né, o texto, a gente poderia incluir um modelo para basicamente colher as informações dessa imagem. A gente poderia utilizar como dado, né, também um podcast, um arquivo do tipo áudio. Aí nesse caso a gente teria que utilizar, né, um modelo de speech to text, né, para fazer a captura, né, do texto que está dentro desse áudio, né, e dali, enfim, captar o texto. Assim, o intuito final é sempre a gente ter o texto, tá, o mais limpo possível. Então, para essa parte de ingestão de dados, é isso, tá? Aí aqui eu trago a regra de ouro. A precisão da ingestão de dados determina diretamente o limite superior da recuperação subsequente, tá? Então, essa parte é muito importante. Aí aqui tem um snippet, né, de código em Python, na qual a gente está basicamente carregando aqui um arquivo do tipo texto, tá? Então, passando para a próxima fase, né? É a parte de chunking. Então, considerando que a gente já tem agora esse texto, né? Nós temos que quebrar esse texto em pequenos pedaços, tá? Chunk é basicamente isso, tá? E uma técnica muito importante também, quando nós estamos falando, né, de chunking, é a questão do overlap, né? Ou seja, quando nós quebramos determinado documento, vamos supor que a gente quebrou ele em um tamanho fixo ali de 100 caracteres. A gente pega vamos supor, os últimos 20 caracteres de determinado chunk e utiliza ele para o chunk seguinte, para a gente ter uma coesão entre esses chunks, tá? Então, isso é chunk e overlap, tá? Então, melhores práticas. Recomenda-se, tá, a gente manter ali uma média de 500 a 1000 tokens, tá? Por chunk. Isso também pode variar, depender do embed model que você está utilizando, tá? Mas isso é uma média, tá? Que as pessoas costumam utilizar. Riscos potenciais: a fragmentação inadequada causa quebra semântica e reduz precisão da recuperação, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com o número certo, né, de tokens ali dentro desse chunk e também o número certo ali adequado de overlap para a gente ter coesão nesses chunks, tá? Que a gente está produzindo. E comparação em qualidade, mostrando fragmentação lógica completa vezes fragmentação de má qualidade com contexto truncado. Tá? Aí aqui adentra na parte também, ali vamos supor que você está trabalhando com um PDF, nesse PDF a gente tem tabelas, né? Ou coisa assim do gênero. É muito importante a gente lidar com isso para tipo, a gente não quebrar a tabela no meio, né? Visto que a tabela, por si só, ela tem um certo contexto ali, né? Não é interessante se a gente quebrar ela no meio. Tá? E aqui são algumas estratégias, né, de fragmentação, comprimento fixo, caractere recursivo, que é o que a gente vai utilizar aqui nessa aula, e outra que a gente também tem é fragmentação semântica, tá? Então, semantic chunking. Existem outras técnicas também que a gente pode utilizar, como
Agentic Chunking, dentre outras, tá? Mas as mais utilizadas é essa. E cada uma tem o... Como é que eu posso dizer? Tem o seu objetivo, tá? Não é que um é superior à outra. Mas se eu fosse falar em questão assim de qual técnica é a mais utilizada hoje em dia dentro de sistemas, né? É a fragmentação semântica, beleza? Aí aqui eu trago algumas vantagens e desvantagens, né, de cada estratégia dessa de fragmentação. Comprimento fixo, ela é rápida de calcular, implementação simples. Só que desvantagens, né, que facilmente ela corta frase ou semântica, né? Vantagens de caractere recursivo, mantém a integridade de parágrafos e frases. Só que o tamanho do bloco pode ser irregular, ou seja, a gente pode ter chunks com tamanhos diferentes. E vantagens da fragmentação semântica é a gente tem consistência semântica mais alta, né, desses chunks que a gente está produzindo. Porém, a gente tem um alto custo computacional, beleza? Aí aqui agora a gente adentra na parte de embeddings. Alguma dúvida na parte de chunking? Se não, vou pular agora para embeddings. Beleza. Então, pulando aqui para a parte de embeddings, né? O princípio central é converter texto não estruturado em vetores matemáticos em um espaço de alta dimensão. Pensem em um embedding, como eu já falei agora anteriormente, né? Como uma representação daquele texto por um vetor, mas não apenas um vetor com qualquer número, né? Mas números que representam o contexto, né? Daquilo, né? que ele está representando. Tá? Existem diversos Embedded Models que a gente pode utilizar. Tá? No caso dessa aula, a gente vai utilizar um Embedded Model da OpenAI, que é o Text Embedding 3 Small, só que a gente tem outros open source também, tá? Como o Nomic, né? Eu acredito que temos também o Where Is. Temos diversos Embedded Models que a gente pode utilizar dentro desse processo, tá? Então, da parte de embeddings é isso. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre embeddings? Caso não, vou passar para o próximo slide também. Beleza. Tratando agora sobre armazenamento de vetores, né? Como eu falei aqui, a gente pode fazer a utilização, né, de um banco de dados convencional, como também um banco de dados vetorial para salvar, né, esses documentos ali que a gente está gerando, né, e esses vetores também que compõem os documentos. Mas tratando aqui de bancos vetoriais que nós vamos utilizar, nós temos diversos, tá? Como Faiz, Chroma, Pinecone, Weaviate, LanceDB, dentre outros. Eles trabalham, né, esses bancos de dados vetoriais, né, com algoritmos como HNSW ou IVF, né, para recuperação rápida e sublinear. A métrica de similaridade que é utilizada dentro desse processo, né, de recuperação, nós temos cosseno ou distância euclidiana, né, para vizinhos espaciais. E a função principal é persistência e suporte a consultas simultâneas em alta escala. Tá? Então, de fato, pense ali que você, na parte ali de ingesting, né, que a gente já vai pular para a parte de retrieval, a gente está representando todos esses nossos chunks por vetores estes que estão em um campo, né, vetorial. E nós também representamos a pergunta do usuário utilizando o mesmo Embedded Model, né, como um vetor. E nós realizamos uma busca semântica por os documentos, né, mais semelhantes com a cor desse usuário, utilizando métricas como cosseno, né, distância euclidiana, dot product, a gente pode utilizar também, tá? E nós utilizamos esse mecanismo, né, de indexação, algoritmos como HNSW, para acelerar esse processo, né? Porque pense só, se você tem uma base de dados com 1 milhão de documentos, né, para cada pergunta você vai verificar a similaridade ali com cosseno, utilizando uma métrica como cosseno desse vetor do usuário, que representa a cor do usuário, contra todos os vetores da base, isso não escala, tá? Então a gente utiliza alguns mecanismos de indexação para isso no processo, tá? Desses mecanismos, né,
O mais utilizado hoje em dia eu posso dizer que é o HNSW, beleza? Que eu acredito que significa Hierarchical Numerical Small Word. Desculpa se eu estiver dizendo errado, mas é isso, beleza? Então, da parte de ingesting, é basicamente isso, tá? Eu vou pular agora para a parte de retrieval. Passou aqui meia hora, então tá ok. Então, na parte de retrieval, eu já falei agora aqui com vocês, né, previamente, mas a gente calcula, né, basicamente ali, utilizando algumas métricas, né, como similaridade de cosseno, para verificar quais são os vetores, né, mais próximos ali com a query do usuário. E dentro desse processo de retrieval, a gente pode utilizar a TopK, que é para basicamente trazer um número K ali de documentos, né, de chunks, dentro desse processo, beleza? De retrieval. Então, para a parte de retrieval, é basicamente isso. E uma vez a gente fez o retrieval desse contexto, né, a gente traz ele para o nosso prompt, tá? Então, isso daqui eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? De um modelo de prompt para o Naive Reg, né? Então, aqui vocês conseguem ver, ó, use o contexto fornecido abaixo para responder a pergunta do usuário. Se você não souber a resposta, diga que não sabe. Não tenta inventar. E por que a gente diz isso, né? Para manter o LLM ali apenas focado no nosso contexto de fato, né? E reduzir ali a alucinação, tá? Então aqui a gente traz o contexto esse que foi trazido, né, na etapa aqui de retrieval, juntamente com a cor do usuário. Então agora o LLM, né, com esse contexto e a pergunta novamente, ele vai conseguir trazer uma resposta contextualizada, beleza? Então é basicamente isso, tá, para a construção do Naive Reg. Tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Caso não, vou prosseguir aqui, beleza? Então vamos lá, algumas limitações do Naive Reg, desafios do mundo real. Deriva semântica, né, depende apenas da similaridade vetorial, frequentemente recuperando ruído superficialmente semelhante, mas logicamente irrelevante. Aí aqui dentro desse processo, né, como eu falei anteriormente, a gente pode utilizar algumas outras approaches, né, para trazer esses documentos, tá? Como keyword search. A gente não vai tratar nessa aula, mas existe isso também. Trataremos numa aula futura. A quebra do chunking, precisão de recuperação, né? Então aqui nesse caso a gente não tem mecanismos como re-ranking, né, para re-ranquear de fato ali os documentos, né, após a parte de retrieval, e gargalo arquitetural, tá? Assim, pense que o Naive Reg ele é um reg que serve basicamente ali para a gente realmente entender de fato, né, de forma geral, como é que a gente faz uma construção disso, tá? Então, de um reg. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento antes de passar, né, ali para, de fato, começar a trabalhar com técnicas mais avançadas. Beleza? Aqui eu coloquei a parte prática nesse slide, mas eu acho que é mais interessante, até considerando a parte do tempo, para a aula ficar mais rápida, tá? Já pular diretamente aqui para o Colab, beleza? Então, é basicamente isso aqui para a apresentação. Novamente, né, o código aqui a gente vai ver no Colab. Tem alguma dúvida, pessoal, com relação aqui à parte teórica? Não. Tem não? Pronto, perfeito. Me deixe só um minuto aqui, eu vou agora pegar... Leandro, tu tem como passar aqui o... Já passou, né? Ah, perfeito. Tu já passou aí, né, Leandro, o repositório? Da aula? Sim. Não, deixa eu passar aqui agora pro grupo. Pronto, o repositório e a chave de API. Por um instante. Beleza. Essa estrutura aí do Naive Reg é a que eu tenho. Só que o meu eu coloquei o Rerank e Quadrails. Ah, boa.
Só que aí, exatamente por conta dessas limitações, é que eu não tenho um resultado interessante. Sim, entendi. Mas, mas esse é o ponto, porque assim, o Naive Reg, ele tem que ser essa estrutura base, até para os próximos passos com relação aos componentes, você conseguir selecionar bem, sabe? Porque senão você acaba tirando um over-engineer para, que é aquilo, né? Matar uma formiga com um canhão, né? Então, idealmente, seria melhor partir do NiveReg, constrói ele e daí vai Com analisando certeza. quais características vai sendo adicionada. Com certeza, porque Isso. assim, inclusive o que eu vou botar na próxima aula é que essa evolução ela tem que ser baseada em métricas, né? A Uhum. gente possui scores que, dado ali os experimentos, a gente consegue, de fato, tratar os próximos passos, né, olhando para isso. Boa. Já conseguiu compartilhar, Leandro? Já? Já sim, mas acho que o repositório está como private, consegue botar como public? Tá como private? Confirma aí, por favor. Ah, tá. Só um minutinho, tá, É, pessoal? Vocês conseguem clonar agora, pessoal? abriu. Boa. Enquanto vocês vão abrindo aqui para adiantar a aula, então aqui eu trouxe um tutorial, beleza? Bem completo. Eu tinha feito esse tutorial aqui inicialmente, né, ali utilizando de LangChain, só que aí, enfim, conversa com o Leandro, né, ele achou interessante a gente não fazer a utilização, né, dessas bibliotecas para a gente entender de fato ali como é que isso funciona, né, debaixo dos panos, beleza? Então, nesse tutorial, vamos implementar uma arquitetura de Naive Reg. Né? O que é que nós vamos construir? Um sistema que carrega um documento. Tá? Aqui eu coloquei PDF, mas vai ser um arquivo de texto. A gente vai fragmentar o texto em chunks, converter em embeddings, né? Embeddings vetoriais, armazenar em um banco de dados, em um banco vetorial. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o ChromaDB. Recuperar a informação salva nesse banco de dados, tá? Mediante uma busca por similaridade, e gerar respostas utilizando o LLM, dado esse contexto que a gente recuperou do banco de dados vetorial, beleza? Então, que esse tutorial usa bibliotecas essenciais, tá? Sem frameworks. Então aqui eu trouxe, né, no Colab, né? Porque eu achei mais interessante, tá? Até para vocês, para quem não tem ainda, já começar a ter essa vivência, beleza? Então aqui iniciando, tem só essas 3 dependências, tá, que a gente vai utilizar aqui. Então, executa aqui a célula para baixar as dependências. Pronto. Dependências instaladas, a gente pode agora partir, né, para a parte 2, que é basicamente aqui a definição da nossa chave de API. O Leandro já deve ter compartilhado aí com vocês, né? Então vocês podem colar ela aqui, beleza? Para seguirem junto aí a aula. Aí agora nós começamos, né, de fato, a construção do nosso RAG. Então nessa parte aqui, a gente vai trabalhar na parte de ingestão de dados. A gente vai definir aqui uma função, né, que vai basicamente carregar um arquivo e fazer uma limpeza básica. Beleza? Então aqui, né, no início, já rodei aqui a célula. A gente faz um import, né, dessa biblioteca PDF Reader, que a gente vai fazer a utilização para basicamente, né, caso você queira carregar um certo PDF, ele vai fazer essa leitura. Tá? Importamos aqui RE, que é basicamente a biblioteca que a gente utiliza, né, para fazer regex. Beleza? Então a gente começa aqui fazendo a definição aqui dessa função. Ela recebe, né, como argumento o path ali do arquivo, né, que a gente vai trabalhar. E aqui inicialmente a gente faz só uma verificação se esse arquivo é um PDF. Caso seja, né, a gente itera, né, sobre cada página desse PDF e appenda, né, dentro de uma variável conteúdo, beleza? Para a gente ter esse texto. Caso contrário, a gente utiliza, né, o withOpen aqui para basicamente ler o conteúdo desse arquivo e capturar o texto também, beleza? Aí aqui a gente faz uma limpeza básica, tá? Com regex mesmo. E utilizamos um strip para basicamente remover, né, espaços extras que tem aí nesse texto, caso venha a ter porventura, beleza?
Então aqui a gente fez a definição da função ali para carregar o nosso documento. Aqui eu fiz a definição do documento de fato que a gente vai utilizar nessa aula, tá? Então aqui eu trouxe um documento, né, falando sobre inteligência artificial, machine learning, RAG, embeddings, né, bancos vetoriais. Então eu salvei isso daqui dentro de uma variável test content. Logo após isso, né, utilizando o with open também, eu fiz a escrita desse arquivo, tá? Num arquivo chamado documento teste. Aí pronto, basicamente eu carreguei esse arquivo, né? Eu executei esse arquivo, né, com a função que a gente criou agora para carregar o documento. E aqui eu basicamente fiz um print, né, para a gente ter um preview aqui de quantos caracteres esse documento tem. Nesse caso tem 1708. E um preview do texto, tá? Após vocês rodarem essa célula, vocês vão ver que vocês vão ter um arquivo documento teste aqui. Beleza? Que é o que foi salvo justamente aqui nessa etapa. Beleza? Então essa etapa é basicamente isso, tá? Passando aqui para a próxima etapa, que é a parte de chunking, tá? Então, por que fragmentar? Né? Como vimos durante a aula, o chunk é engenharia, a divisão correta do documento é o desafio central no RAG. Tá? Como eu falei para vocês, não existe um número certo, né, de chunk size, mas uma média ali que a gente costuma utilizar é entre 500 a 1000 tokens, tá? nesse processo, com um overlap ali de mais ou menos ali umas 50 a 100 palavras, tá? Para manter a coesão desses chunks, tá? Que a gente está trabalhando. Aí aqui eu trouxe alguns riscos, tá? Fragmentação inadequada, chunks muito pequenos, a gente tem perda de contexto, e chunks muito grandes, a gente tem informação irrelevante no contexto. Beleza? Então é muito bom a gente trabalhar num número de chunks que a gente consiga, né, de fato, trazer um bom contexto, né, ali sobre a ideia, né, do caso do documento que a gente está trabalhando. Então, beleza, iniciando aqui, a gente fez um importing, né, utilizando a biblioteca type, que é o list, né, para basicamente aqui tipar o retorno aqui dessa nossa função. E dentro nessa função é onde a gente vai basicamente ter a geração desses chunks, tá? Eu fiz bem detalhado aqui, colocando comentários, né, dentro de cada etapa para vocês entenderem, né? Existem bibliotecas, como eu falei previamente, né, que como com o LangChain, que ele já faz tudo isso, né, de forma automática. Tem uma biblioteca lá que você consegue carregar o texto, né, e definir o número de chunk size, ele já retorna todos esses chunks. Mas aqui eu achei interessante a gente fazer essa implementação do zero, tá, para entender o que é que acontece. Assim, eu recomendo a todos realmente entender a fundo, porque são detalhes como esse que essas bibliotecas elas vão simplesmente encapsular, tanto que você não tem tanto controle e até mesmo visibilidade do que é onde realmente é o problema. E com entendimento, assim, com conhecimento na veia de fato, a gente consegue trabalhar estratégias, obviamente ali voltado para o nosso propósito. Essa parte de chunk strategies, né, são várias estratégias, mas é bem interessante, não obviamente pôr em prática todas elas, mas ter sempre o conhecimento de 2 ou 3. Porque assim, não devemos considerar que a gente tem um silver bullet sempre, né? Então a gente tem que ter opção, beleza? Isso. Aí, assim, considerando essas técnicas, tá? Aqui a gente vai utilizar recursive, né? Recursive chunking, que é uma das técnicas ali, uma das mais utilizadas. Tem também uma técnica de chunk, né, que é utilizada ali, que você faz a quebra considerando um tamanho fixo de chunk. Essa daí eu não considero muito interessante, tá? Com essa técnica aqui que a gente está utilizando agora, a gente consegue fazer uma separação melhor de frases, né, de parágrafos, justamente dado esses separadores que a gente define aqui. Uma outra técnica que existe também, tá? Que é interessante vocês verem aqui, se quiserem fora da aula ou em alguma outra aula a gente pode falar sobre, que é Semantic Chunking, tá? Eu acho que essa daí também é uma das mais utilizadas, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente, tratando da função, né, a gente verifica se o texto, né, que a gente está carregando para essa função ela é menor do que o tamanho do chunk que a gente definiu. Caso seja, a gente já retorna o texto de cara.
Aqui a gente faz a definição dos separadores, né, que a gente quer utilizar para esse processo de chunking. Aí aqui a gente fez, né, a definição de uma inner function, né, para basicamente a gente fazer o split desse texto, tá? Considerando os separadores que a gente tem. Então, aqui a gente ainda não tem o chunk, a gente tá fazendo basicamente o split do texto, beleza? E uma vez a gente tenha esse split, né, realizado, a gente vai ter um array, considerando todos os textos, né, todos os pedaços de texto ali que a gente conseguiu, dado esse split. Aí, beleza, aqui no começo a gente faz a definição de um array chunks, né, que é onde a gente vai vir a salvar todos os nossos chunks. E a gente define aqui uma variável current chunk para definir de fato ali o chunk atual que a gente vai estar trabalhando. Eu fiz aqui um print de cada etapa dessa para ficar bem claro, beleza? O que é que está acontecendo dentro de cada etapa dessa. Então, pulando aqui para dentro da função, a gente basicamente itera sobre cada split de texto desse, né, que a gente tem dentro dessa lista, né, de splits. Beleza. E aqui, o que é que a gente faz? A gente começa a criar candidatos para chunk. Né? Então, se já houver conteúdo acumulado, a gente adiciona um espaço antes do novo split para manter a legibilidade. Tá? E aqui a gente faz basicamente um if comprehension, né? Para obtenção desse candidato. Tá? Aí aqui a gente faz a verificação, né? Se esse candidato ele é menor, né, do que o chunk size. Caso sim, o current chunk vai ser esse candidato aqui que a gente obteve. Tá? Caso contrário, a gente adentra aqui para obtenção do que vai vir a ser o nosso chunk de fato. Tá? É basicamente isso aqui dentro do código, né? Eu fiz diversos prints para a gente entender cada etapa dessa. Então, por exemplo, aqui nessa etapa, tá? A gente obteve, né, esses splits, esses textos, né, cortados. Então, como a gente pode ver, né, no nosso texto original, a gente tem aqui duas quebras de linha, né? Então, aqui ele já fez a quebra, já considerando a quebra de linha, né? Por quê? Porque isso daqui está incluído nos nossos separadores, tá? Que nós definimos aqui. Então, aqui nós temos um array, né? Considerando todos esses textos, né? Que foram divididos. Aí aqui, esses prints aqui é basicamente já dentro do loop, tá? Então aqui a gente está mostrando cada split, né? Como o candidato ele parece, né? Agora, mediante cada etapa agora do processo. Então, no split 0, o candidato parece assim. Então, de fato, né? Está sendo aqui o primeiro índice, né? Aqui da nossa lista. Aí, próxima interação, a gente faz basicamente um append, né, considerando aqui um espaço, né, que a gente adicionou, né, nesse processo aqui. Aí a gente fica nesse processo, tá, até a gente ultrapassar, né, o que vai vir a ser, né, o nosso chunk size que a gente definiu. Como esse daqui está 638 e a gente definiu o nosso chunk size aqui, né, como 500, ele já passou. Tá? Então, como ele passou, ele vai utilizar esse chunk aqui, tá? Esse candidato aqui. Ele não vai utilizar esse candidato aqui. Ele vai utilizar esse candidato que foi definido como current chunk, né? Nesse if. Então, aqui a gente consegue ver que ó, o chunk foi adicionado e o chunk que foi adicionado, vocês conseguem ver que foi realmente, né, esse candidato aqui que tem 401, né? Caracteres, que está abaixo de 500 caracteres, né, que foi o que a gente definiu como chunk size. Então, a gente itera nesse processo, né, de tal forma ali a gente tem o nosso vetor contendo todos os chunks, beleza? E é basicamente isso. No final aqui a gente demonstra todos esses chunks que a gente obteve no processo. Então, aqui a gente tem um chunk 1, né, com 401 caracteres, a gente tem um chunk 2 com 495 caracteres, e a gente tem o chunk 3, né, com 354 caracteres. Uma coisa que vocês podem ver aqui também é que a gente tem um overlap, né?
Então vocês conseguem ver aqui que foi de quanto o overlap? Que a gente definiu? De 50. Então vocês conseguem ver aqui que... Cadê? Opa. No chunk 1, o início do chunk 2, ele fala itamente programados, os principais tipos incluem, né? Isso daqui já está contido no chunk 1. Novamente, né? É para a gente ter uma coesão dentro de todos esses chunks ali que a gente está trabalhando, beleza? É muito importante, então, também a gente trabalhar com o overlap. Então, agora a gente já teve a obtenção, né, dos nossos chunks, a gente já pode partir para a próxima etapa, tá? Que é a etapa de vetorização, beleza? Alguma dúvida nessa parte agora de chunking? Não. Beleza. Então, passando aqui para a próxima etapa, tá? Que é a etapa de embeddings, né? Então, basicamente aqui a gente vai definir uma função para fazer a geração desse embedding, né? Que é a representação vetorial desses chunks que a gente acabou de obter, tá? Então, aqui a gente faz basicamente uma função para pegar um embedding, considerando apenas um texto, tá? E a gente faz também aqui a definição de uma função, perdão, que vai permitir a gente carregar mais de um texto, né? Uma lista de textos, né? Para otimizar o tempo da gente, beleza? Então aqui a gente fez basicamente a definição dessa função, utilizando, né, um modelo aqui, no caso da OpenAI, que é Text Embedding 3 Small, e a gente faz isso mediante, né, uma chamada para a API deles. No caso aqui a gente também está utilizando, né, a SDK da OpenAI, e para a gente chamar, né, a SDK, considerando, né, essa chamada, né, para geração de embeddings, a gente faz client.embeddings, né, .create, né, modifica um pouco ali da aula de chat completions, tá? Para o completions a gente vai obter o texto de fato, tá? Então tem essa modificação na chamada. Então a gente fez aqui basicamente a definição dessas funções. Aí aqui a gente faz basicamente eu coloquei aqui basicamente um teste, tá? Para a gente verificar como é que parece, né, esse embedding. Então, o modelo de embedding que a gente utilizou, Text Embedding 3 Small, a dimensão dele, né, desse vetor é 1536, então quer dizer que a gente tem um vetor, né, com 1536 posições. Então, você pode pensar que é um vetor, né, num campo vetorial ali com 1536 dimensões, tá? E aqui eu fiz basicamente um print, tá, dos 10 primeiros valores, tá, desse vetor, arredondando claramente, né, porque ele pode ser ainda mais quebrado ainda, beleza? Então aqui foi basicamente isso. Na parte 6, né, a gente vai agora trabalhar com a nossa base de dados vetorial, né, compor a nossa base de dados vetorial. Então, como eu falei aqui para vocês, né, a gente vai utilizar o ChromaDB, mas existem também outras opções, tá? O ChromaDB em específico, ele é fácil, né, para ser implementado, é ideal para protótipos, né, e a gente tem a criação de um banco de dados aqui local, tá? Então, quando eu vier a executar aqui o código, demorou aqui um pouquinho. Name chunks is not defined. Ah, tá, é porque eu vim aqui apresentando as células, mas eu não executei. Deixa eu só executar aqui as células, tá, pessoal? Tá, então aqui eu estou executando as células. Pronto, beleza. Tá, então agora que eu executei as células, tá? A gente não pegou mais esse problema. Então, o que eu falei para vocês, a gente tem um banco de dados que fica aqui local, tá? Então, vocês conseguem ver, né, após a execução dessa célula, que vocês vão ter uma pasta, ChromaDB, que vai conter, de fato, né, a nossa base de dados, beleza? E a gente tem também outras opções que nós podemos utilizar, né, como Pinecone, que o intuito dele ali, né, é mais questão de escalabilidade. A gente tem o EVA também, mas a gente tem diversos outros bancos de dados também vetoriais que a gente pode vir a trabalhar, beleza?
E a principal característica, né, desses bancos de dados, né, são os algoritmos que eles utilizam, né, de indexação. Deles, né, que eu citei é o HNSW, né, para justamente acelerar esse processo, né, de retrieval. E a métrica de similaridade, né, a gente utiliza cosseno ou distância euclidiana, mas existe também outra métrica, como por exemplo dot product, né, que a gente pode utilizar, tá? Que é o produto vetorial. Então, aqui, falando diretamente aqui sobre o código, tá? A gente faz o import do ChromaDB, com mais uma outra aqui, biblioteca, né? Que a gente vai precisar, um outro módulo que a gente vai precisar utilizar aqui também, no processo. Aqui a gente faz a definição, né, do nosso client com o path do banco que a gente quer que seja, né, criado. Então, como vocês podem ver aqui, ChromaDB, como eu basicamente, né, citei aqui. A gente vai criar também uma coleção, né, que a gente quer basicamente trabalhar, né, para salvar esses nossos documentos, tá? Aqui a gente está basicamente, né, deletando a coleção se ela já existir, né, para garantir que a gente comece do zero. E a gente cria, de fato, aqui a coleção definindo tanto a métrica, né, que a gente quer utilizar, que nesse caso aqui vai ser cosseno, como também um índice, né, que vai ser HNSW, que como eu falei para vocês, é uma das métricas mais utilizadas, beleza? É uma das técnicas de índice mais utilizadas, beleza? Aí, beleza, aqui a gente mostra o nome da coleção, aqui a gente faz a geração, né, dos embeds relacionados ali aos chunks que a gente gerou, tá? Então, aqueles 3 chunks lá que a gente obteve. E aqui a gente faz a definição, né, do metadata. O metadata, ele é muito importante, tá? Pense que o seu documento, quando você tá criando ele, né, para salvar nessa base de dados, seja vetorial ou não, você tem tanto o que a gente chama ali, né, do embed, né, que é a representação vetorial do texto, né, de fato, que você quer utilizar para busca semântica, como também alguns outros dados adicionais, né, como por exemplo a referência a qual aquele chunk se refere, né? Então, por exemplo, um documento. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um único texto, mas vamos supor que você está utilizando diversos documentos, né, para compor essa solução. Então, quando esse chunk, né, é trazido, a qual documento ele se refere? Né? Então, isso é uma coisa importante, né, para a gente incluir no metadata. Tem também outras coisas que a gente pode utilizar, como também link, né, para referência, né, dado que não é boa prática, né, a gente incluir, passar link ali diretamente, né, para LLM, pois que pode quebrar no processo. Mas é muito importante, tá? De fato, assim, vocês entenderem também como é importante a gente utilizar desse campo metadata, beleza? Então é basicamente isso. Aqui a gente, no metadata, né, para viés aqui de aprendizagem, a gente definiu basicamente o chunk ID e o document source. Aqui a gente tem um único, né, então vai ser só o documento teste, tá? Aí aqui a gente consegue ver, né, como output aqui dessa célula, que foi criada, né, a coleção NaiveReg dentro da nossa base de dados vetorial. Foram gerados, né, os embeds para os chunks que a gente tinha. E nós adicionamos, né, esses documentos à nossa base de dados vetorial. Tá? Antes de passar aqui para a parte 7, né, que já é a parte de recuperação, retrieval. Tem alguma dúvida, pessoal? Até agora? Não? Não, até agora tá tranquilo. Pronto, beleza. Então, passando aqui para a parte 7, tá? A gente já vai adentrar aqui na parte de retrieval. Tá? E na parte de retrieval, a gente utiliza métricas, né? Como eu já falei aqui inúmeras vezes durante a aula, como similaridade de cosseno, né? Para justamente calcular o ângulo entre esses vetores, né, que estão na nossa base vetorial. Na verdade, o vetor que representa a query e o vetor, né, os vetores que compõem a nossa base vetorial. De tal forma que quanto mais próximo de um, esse valor, melhor. Né? Pois vamos supor que nós temos 2 vetores que esteja um sobrepondo o outro.
né? Nós, nesse caso, teríamos o cosseno de 0, que nesse caso é 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, esse valor, melhor. Quer dizer que mais similar, né, está esse nosso documento, né, relacionado à nossa query. Estratégia na Top K, então a gente não vai trazer unicamente um documento, a gente pode trazer K documentos, tá? Nesse processo de retrieval. Normalmente, né, ali a gente pega de 3 a 5, mas você pode definir, né, conforme você queira, e a depender do problema que você esteja querendo resolver e implementando o RAG, tá? Então é basicamente isso. Eficiência na recuperação, correspondência em milissegundos através de indexação, né? Justamente mediante a utilização dessas técnicas, né, que eu citei previamente, né, como HNSW. Tá? Então aqui, passando diretamente para o código, né, a gente vai fazer a definição de uma função para fazer, de fato, né, esse retrieval desses documentos. Então, nessa função, a gente vai basicamente colocar ali como argumentos, né, a query, a coleção do banco, né, que a gente quer utilizar como contexto, né, para busca, e K, que é basicamente o número de chunks que a gente quer trazer, né, nesse processo. Então é basicamente isso. Então, nesse processo, né, a gente vai primeiramente fazer a geração do embed referente ali à nossa query. E para isso, né, é muito importante a gente utilizar o mesmo embed model que a gente utilizou no processo de geração dos vetores, né, ali dos chunks que a gente salvou na nossa base. Se for um embed model diferente, essa busca por similaridade ela não vai funcionar de forma correta, beleza? Então, após isso, a gente realiza de fato aqui a busca, tá? E aí, com base nisso, né, a gente vai obter, né, o resultado dessa busca. Aqui eu peguei basicamente, né, alguns campos, né, dado essa busca, como documento, distâncias, metadeiras, para a gente ver também aqui a parte de score, né, e as metadeiras que a gente definiu dos documentos, né, que nós fizemos a inserção na nossa base de dados. Tá? Então aqui nessa função é basicamente isso. E aqui, para a gente testar isso, né, eu coloquei uma query test, né, que é o que é RAG e como funciona, para a gente ver, né, como é que foi esse processo, né, de retrieval. Então aqui, para essa consulta, o que é RAG e como funciona, a gente trouxe, né, esses 3 documentos, no qual o primeiro documento e o mais relevante, né, que tem um maior score, foi análise de vídeo, RAG. Então você consegue ver aqui que nesse documento a gente fala de RAG, né? Então, de fato, esse documento ali ele é mais relevante considerando a nossa consulta. O segundo documento aqui ele não fala especificamente de RAG, né? Tá no contexto ali de IA, mas não fala de RAG. E a mesma coisa aqui o terceiro documento, tá? Aí uma coisa que vocês podem fazer, a gente pode fazer aqui também, né, para testar essa busca semântica, fazer qualquer outra pergunta para a gente ver, né, como é que varia esse score dado a pergunta, né? Então, se eu perguntar aqui, me fale sobre futebol, sei lá. Então, aqui nesse processo, tá realizando a busca, a gente vê, né, que basicamente nada é relevante, né? Considerando essa query e a nossa base de dados, tá? Então, aqui é basicamente... Gabi, tá travando tua voz e tá cortando. Tá cortando para todo mundo minha voz? Tá travando a tua voz e cortando. Vixe, caramba. Peraí, deixa eu entrar, talvez, e sair da aula? Voltou ou ainda tá travando muito? Ainda tá travando muito, pessoal? Tá. Um minutinho.
Melhorou, pessoal? Melhorou, pessoal? Agora Melhorou? sim. Ah, beleza. Obrigado por informar, viu? Desculpa aí. Uhum. Até que parte vocês estavam? Deixa eu ver aqui. Vocês pegaram essa parte aqui que eu falei do retrieval? Foi aí que começou a travar um pouquinho, mas deu pra pegar. Mas não sei o pessoal aí. Pronto, beleza. Sem problema, eu volto aqui, viu? Então, nessa etapa, né, de retrieval, eu fiz aqui a definição, né, de uma função para, de fato, ali a gente realizar a busca, tá, contra essa nossa base de dados vetorial que a gente criou, tá? Então, para essa função aqui, a gente vai basicamente definir a query que a gente quer utilizar para realizar essa busca, tá, por similaridade, a coleção na qual a gente está se referindo, e K, que é basicamente o número de chunks, né, de documentos que a gente quer trazer dada essa busca, tá? Então, aqui a gente vai basicamente, né, fazer a representação desse texto, né, dessa query, utilizando o mesmo embed model que a gente utilizou no processo, né, de ingesting, né, na fase offline. E é muito importante nesse processo, né, a gente utilizar o mesmo embed model que a gente utilizou para composição ali da nossa base, né, considerando os nossos chunks. Caso contrário, a busca por similaridade não vai funcionar da forma adequada. Após isso, a gente realiza de fato aqui, né, a busca contra a nossa base, trazendo top K resultados, tá? Nesse caso aqui a gente definiu que foi 3. Então aqui a gente faz a busca contra a nossa base de dados vetorial, tá? E aqui eu fiz basicamente um exemplo, tá? Com uma query teste, para a gente verificar o score, né, dada a nossa pergunta, considerando a busca na base que a gente criou, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, que para query, o que é reg e como ele funciona, a gente trouxe aqui o top 3 documentos, né, que nesse caso aqui eu defini como 3, e o primeiro documento ele tem um score 0.5625. Quanto mais próximo de um, melhor, né? Esse daqui é o score, é o documento mais relevante. E a gente consegue ver de fato, né, que ele fala sobre reg, né? Os outros aqui estão no contexto de A, mas não estão falando sobre reg específico, né? Se a gente for fazer aqui algo bem interessante, né, que é testar com alguma outra pergunta, como por exemplo, me fale sobre futebol. A gente vai ver que esses scores, né, vão ficar ainda menor. Por quê? Porque a gente não tem nada considerando ali esse contexto, né, da nossa base vetorial que fale sobre futebol, né? Então a gente consegue ver que nesse caso o score ele diminuiu. Então eu acho bem interessante vocês no pós-aula testarem isso, tá? Para brincar de fato ali e ver como dada essa query, né, a gente modifica ali, obtém um score de fato menor ou não, tá? Então, para essa parte de retrieval, é basicamente isso. Tem alguma dúvida, pessoal? Já que travou, teve tudo isso, tem alguma dúvida nessa etapa? Vocês estão me escutando? Tem alguma dúvida? Sim, não, pode seguir. Pronto, beleza. Não, tá tranquilo. Tá, então, partindo aqui para a parte 8, a gente vai de fato, né, fazer agora a geração de conteúdo, né, considerando o contexto que a gente traz, né, mediante essa busca na nossa base de dados. Então aqui eu fiz uma função com prompt base, né, que a gente utiliza aí para o Naive Reg, né, como eu apresentei para vocês na parte teórica, tá? É um prompt base, mas vocês podem alterar. E nesse prompt aqui, vocês veem, ó, eu coloco no System Prompt, né? Você é um assistente especializado que responde perguntas com base no contexto fornecido. Regras importantes, né? Use apenas informações do contexto fornecido para responder. Isso é muito importante para a gente delimitar, né, de fato ali o LLM para responder apenas considerando o contexto. Se a resposta não estiver no contexto, diga apenas que não tem informações suficientes para responder. Seja preciso e objetivo
e cite partes relevantes, né, do contexto quando apropriado, tá? Então aqui agora a gente faz a definição do role user e no role user a gente vai trazer esse contexto, né, dada a busca vetorial que a gente executou e utilizar a query do usuário. Então, considerando isso, a gente tem um contexto com a nossa busca, mediante a nossa busca vetorial. E a query do usuário, ele vai trazer uma resposta contextualizada, tá? Aí aqui a gente faz a definição, né, basicamente ali do chat completions, vocês já devem estar cansados de ver. E é basicamente isso, tá? Então, o que é que a gente faz basicamente aqui é um teste, né, de geração. Então, aqui eu coloquei uma query, né, nesse caso, o que é reg, né, e como ele funciona. E a gente vai rodar, né, de fato aqui a função, né, para a gente ver de fato, né, isso funcionando, tá? Então, se eu perguntar aqui, né, o que é reg, né, ele já vai dizer, ó, reg é uma técnica que combina recuperação de informações com geração de texto. O sistema funciona da seguinte maneira: recupera documentos. Se a gente for parar para ver, né, isso daqui de fato, né, se refere ali assim, a composição, né, de como estão os documentos que foram trazidos dado a busca, né? Então, ó, RAG é uma técnica que combina a recuperação de informações com geração de texto, né? Como a gente delimitou aqui para ele responder apenas com relação ao que ele sabe, se eu perguntar, por exemplo, mesmo que esteja relacionado com IA, né, me fale sobre inferência. Ele vai dizer que não tem informações suficientes, porque a gente delimitou para ele apenas responder com base no contexto, tá? Aí aqui também eu sugiro para vocês brincarem, né, fazerem perguntas e ver como o LLM responde, né, considerando ali o contexto que está sendo trazido, e brincar com esse prompt também, tá? Então, assim, é basicamente isso. Para Naive Reg, aqui eu fiz uma função, né, para a gente ter essa pipeline, né, bem definida, né, considerando todos os steps que eu trouxe aqui nessa aula, tá? Então, aqui a gente vai obter a query, a collection, né, também ali da nossa base de dados que a gente quer estar trabalhando, o número de documentos que a gente quer que venham, dada a busca por similaridade e que a gente vai haver incluir no contexto, né, no processo ali de geração. E esse verbose é para a gente basicamente demonstrar, né, as etapas ali de cada etapa desse processo, tá? Então, aqui basicamente a mesma coisa, tá? Só que eu fiz a geração de uma função para definir todas essas etapas, tá? Para vocês brincarem aí. Então, na etapa 1, né, como eu falei, a gente faz a vetorização da consulta, da pergunta. No caso desse Embed Model que a gente está utilizando, né, ele tem 1536 dimensões. Dada essa pergunta, quais são os tipos de Machine Learning? Ele trouxe aqui 3 documentos, no qual o documento que tem o maior score é o que fala de fato aqui sobre Machine Learning, e o score dele é de 0.6413. O segundo aqui também está falando ali, né, sobre o espaço ali de Machine Learning, né, com aprendizado supervisionado, então ele também é bem relevante, considerando ali a nossa query. E o 3 aqui também está falando sobre inteligência artificial, mas não fala em específico sobre Machine Learning. Aí a etapa 3, né, a montagem do prompt, né, o nosso contexto ali, considerando os chunks, né, que foram trazidos, dada essa fase de recuperação, foi de 1359. E na etapa 4, a gente faz a geração da resposta, né, com LLM. Então, a resposta final, os principais tipos de Machine Learning incluem aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço, né, que a gente consegue ver que isso é algo que está, de fato, ali compondo, né, um dos nossos chunks, né, que a gente, do nosso documento, né, que a gente criou. Aí aqui também eu sugiro vocês brincarem, tá, com isso aqui para ver basicamente como é que funciona, né, esse processo, para ver com perguntas considerando aí o contexto do documento, e que não também para ver
justamente, né, como é que varia esse score, tá? E aqui é basicamente um teste, né, que eu coloquei aqui para o sistema com diversas perguntas, tá? Para a gente ver aqui várias respostas que ele traz. Então, o que é Deep Learning? Aí ele traz aqui a resposta, considerando também o contexto. A mesma coisa aqui agora, só que para a pergunta quais são as aplicações práticas da IA, como o RAG reduz alucinações e tudo mais, né? Se eu colocar perguntas aqui que não tem muito a ver, como por exemplo, deixa eu ver aqui, quem ganhou o último jogo sei lá, que eu não acompanho futebol. Super Da Bowl, Copa bota aí o Brasil, Super Bowl. sei lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora como é que ele vai responder. Então a gente vê que no teste 6 ele vai dizer não tem informações suficientes para responder. Então, assim, foi rápido, né? Deu aqui 1 hora, eu consegui ser bem rápido aqui. Mas então é basicamente isso, tá? Pro Naive Rag. Eu coloquei aqui dentro do código, né? Basicamente alguns próximos passos, tá? Que vocês podem explorar e basicamente testando aqui justamente esse arquivo, tá? No Colab ou no Jupyter, que vocês podem executar, que seja. Que é basicamente ele experimentar com seus próprios documentos, tá? Então, subam PDFs que vocês queiram, algum outro documento sobre produtos, tá? Alguma outra, sei lá, base de conhecimento interna que vocês tenham. Brinquem ali com relação ao chunk size, né? Para ver como isso interfere, né? Na parte ali do retrieval. Brincar também com a parte ali de overlap para ver de fato, né, como funciona essa questão, né, da semântica entre os chunks que a gente está utilizando. Também topicar, tá, para ver ali de fato, né, quando você está trazendo mais documentos ali dentro do contexto. Testar diferentes embedded models, né, para ver se tem alguma diferença, né, nesse score ali. Podem utilizar que seja um embedded model open source ou algum outro embedded model ali da própria OpenAI. Utilizar LLMs diferentes, tá? Também para ver como se comporta, né? Ou como é que vem ali a resposta, tá? Dado o processo ali de geração. E implementar melhorias de fato, tá? E brincar mesmo e trazer dúvidas, tá? Nesse processo eu quero que vocês tragam bastante dúvidas, tá? Para justamente ali a gente ter um bom conhecimento sobre isso, né? Que é algo muito importante de se entender, que é o Naive Rag, tá? Para os próximos passos que a gente vai tratar, né? Considerando ali técnicas mais avançadas, né? Do Rag. E é basicamente isso. Eu queria agradecer aí novamente para vocês, tá? E pedir desculpa, né? Enfim, para o pessoal que pensava que a aula viria a ser mais cedo. E também por esse pequeno problema aí que a gente teve no começo, né? Da gravação e também essa pequena trava, né? Que teve no meio, né? Mas é basicamente isso aqui para hoje. Eu tentei adiantar o máximo possível, né? Considerando ali todos os tópicos para, enfim, a gente não passar muito tempo aqui e também ficar muito tarde, né? Mas é basicamente isso. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma dúvida, né? Nesse processo aqui de Naive Rag, se restou alguma dúvida aí para vocês, para, enfim, a gente de fato, né? Trabalhar com isso, né?